Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Outro time que venceu mais uma ontem foi o Spurs, né? Enfrentando o Heat no Casia Center, o Spurs simplesmente atropelou, né? Com mais uma atuação bizarra do Embi, juntamente de um coletivo muito forte. O Spurs sapecou 136-111, uma vitória incontestável de um dos melhores times da temporada, de um dos melhores times da liga, do vice-líder do Oeste, do único time que venceu Oklahoma mais de 2 vezes na temporada, venceu 3 vezes, de um time que tem Victor Wembanyama, né, que ontem, mesmo, né, com a minutagem reduzida de sempre, meteu um 26-15-5. Sim, 26 pontos, 15 rebotes e 5 tocos, enfrentando um time de Bam Adebayo. É isso que ele faz, gente. É isso que o Wembanyama faz. Cara, ele é um absurdo, cara. Ele é um absurdo. E depois do jogo, o homem hablou, né? O homem hablou, né? Depois do jogo né, pela 100ª vez, ele defendeu o seu caso para MVP, né? O Embi que vem fazendo isso a temporada inteira, né? Sempre que ele tem oportunidade, ele fala que ele quer ser MVP, que ele tem que ser MVP e tal. E obviamente, depois de um jogo desse que ele teve ontem, óbvio que ele ia falar. E aí, um dos jornalistas que estavam lá, se não me engano, o Jared Wise, falou pra ele: beleza, Wemby, mas quais os argumentos que você dá pra ser o MVP? Quais são seus argumentos de defesa pro seu caso de MVP? E ele foi lá e falou, né? O Wemby, ele falou o seguinte, né? Ele defendeu o seu caso. Ele defendeu o seu caso. Os seus argumentos são, primeiro, vamos lá, eu diria que ainda existe um debate sobre quem deve vencer o prêmio. E meu objetivo até o final da temporada é que não exista mais nenhum debate. Meu primeiro argumento é de que defesa é 50% do jogo, e acho que isso tem sido subvalorizado até agora na corrida para MVP. E eu acredito que eu sou o jogador que mais impacta no jogo defensivamente na liga. Isso é verdade, tá? Isso aqui é indiscutível, tá? Falar de melhor defensor da liga é piegas. É o Embi, ponto. Ponto. Isso aqui ele tá coberto de razão. Tá coberto de razão. Meu segundo argumento é que nós quase varremos o OKC na temporada e dominamos 3 vezes com o time principal dele jogando. E isso também é verdade. Inclusive, uma das vitórias, né, acho que a vitória mais marcante, foi na Copa da NBA, onde o Spurs eliminou o OKC. Então aqui, ele também tem razão. Meu terceiro argumento é que impacto ofensivo não são só pontos marcados. Isso também é verdade. Você pode impactar no ataque de várias outras formas que não sejam pontuar. Seja com a sua gravidade, seja com a sua capacidade de gerar espaço para os seus companheiros, coisa que o Wembanyama faz muito bem em San Antonio. Então, assim, ele não tá errado, né? Os argumentos dele são bons. E a grande verdade, gente, é que, apesar de mim e de muita gente, inclusive alguns jornalistas da NBA, alguns jornalistas, né, que cobrem NBA, já darem a corrida como encerrada, né, já darem o Shai como MVP, inclusive as casas de apostas todas apontam para o Shai vencendo, mais de 85% de chance dele ganhar, a verdade é que o Embi e o próprio Luka estão na conversa ainda, entendeu? Estão na conversa ainda, né? A gente está presenciando nesse ano, galera, uma das corridas mais interessantes para o MVP em muito tempo, cara. Fazia muito tempo que a gente não tinha tanto candidato bom para MVP como a gente tem nessa temporada. Né? Claro que os casos mais fortes são do Shai e hoje do Luka, né? Por tudo que o Luka vem fazendo. Óbvio, a temporada inteira do Luka é muito boa, mas esses últimos 10, 15 jogos do Luka fizeram o caso dele para MVP ganhar muita força. Então, claro que hoje os principais casos para MVP são o do Shai, o do Shai sendo o mais forte, e o do Luka. Mas, cara, o Embi tem um caso muito forte para MVP, pelos argumentos que ele trouxe, e óbvio, pela campanha do Spurs, que é uma coisa impressionante. O Jaylen Brown tem um caso para MVP.
O Cade Cunningham vai acabar perdendo o caso dele pela inelegibilidade pelos 65 jogos, que ele não vai conseguir cumprir. Mas ele tem um caso para MVP. E o próprio Jokic perdeu muita força nas últimas semanas. O pós-lesão do Jokic, né, tirou bastante da força dele pro MVP. A verdade é essa. Mas ele também tem um caso para MVP. Né? Tem números para isso, tem estatísticas para isso. Então, a gente tem, cara, pelo menos 4, 5 caras com casos reais para MVP. E há muito tempo a gente não tinha isso. A corrida do ano passado era Shai e Jokic. Não tinha mais ninguém ali para entrar. A do ano anterior era Jokic e Luka. Acabou que no fim o Luka ficou até em terceiro, né? Nem ficou em segundo. O segundo foi o Shai. Mas os casos mais fortes eram do Jokic e do Luka. Entendeu? Nos anos anteriores era Jokic e Embiid. Não tinha discussão para além dos dois. Entendeu? Então, há muito tempo, a gente não tinha tantos casos plausíveis para MVP como a gente tem hoje. Entendeu? O mais provável, né, é o Shai levar, né? Por todo o caso que ele tem de ser de novo, né, o líder de um time que vai ser seed 1, que vai ser a melhor campanha da liga, num contexto de infinitas lesões. O Thunder não ficou saudável a temporada. Né, o segundo melhor jogador do Thunder jogou 25, 26 jogos na temporada, que é o J-Dub. Então ele vai lá, lidera o Thunder cheio de lesão, cheio de desfalque, a melhor campanha geral de novo, números impressionantes, uma eficiência impressionante, liderando a liga em pontos no clutch time, mesmo não jogando muitos quartos períodos, ele ainda lidera a liga em pontos totais no clutch. Inclusive ele tem um caso muito forte também pro prêmio de Clutch Player of the Year, conseguindo quebrar o recorde de 63 anos do Will Chamberlain, de mais jogos seguidos marcando pelo menos 20 pontos. Então, o caso de MVP do Shai eu ainda acho que é o mais forte, né? Até pelo fato de que ele nunca saiu da discussão, né? Quando você analisa a discussão para MVP, você percebe um padrão, né? Começo da temporada, qual que era a discussão? Era Shai e Jokic. Aí passa-se um tempo, aí o Embi entra na discussão, aí vira Shai e o Embi. Aí passa um tempo, o Jokic volta, é Shai e Jokic de novo. Aí o Jaylen Brown e o Cade Cunningham ganham força, é Shai, Cade ou Jaylen Brown. Aí agora é o Luka que volta com força pra briga. Aí é Shai ou Luka. Você identifica o padrão? O Shai tá sempre presente na discussão. É sempre a discussão ele ou alguém. Isso é consistência, né? Então, eu acho que pela consistência do Shai no topo da corrida, ele nunca saiu do top 2. Ele nunca ficou abaixo do top 2 para MVP, né? O ano inteiro. Então, acho que o caso do Shai é o mais forte. Mas o caso do Embi é muito forte também. Ele é indiscutivelmente o melhor defensor da liga. Eu hoje coloco o Embi sem dúvida alguma como o melhor two-way da NBA. Pra mim, ele é o melhor two-way da NBA hoje, tá? Pra mim, é ele ou o Giannis. Só que pelo fato do Giannis não ter conseguido ficar saudável, é o Embi. Ele hoje é o melhor two-way da liga. É um cara que, quando tá em quadra, o impacto dele é inacreditável, né? Eu já falei, pra mim, o Embi, ele é o maior X-Factor da NBA. É o maior X-Factor da NBA hoje, é o Wembanyama. E toda a questão de campanha, né? Se campanha é argumento, a campanha do Spurs é um absurdo. Um time que, antes da temporada começar, muita gente achava que ia ser, cara, no máximo um time de play-in, né? Eu, inclusive, colocava o Spurs no play-in. E a gente tá vendo o Spurs com chance de ser seed 1 do Oeste. A distância do Spurs pro OKC são de 3 vitórias. E o Spurs tem a vantagem do confronto direto. Tem o tie-break contra o OKC. Então, é um time que vai beirar 60 vitórias no fim da temporada. Pode até ser seed 1 do Oeste. Muito por conta desse cidadão. Não só por conta dele. O coletivo do Spurs é muito bom. Ontem mesmo, Dylan Harper, Stephen Castle, todo mundo jogou bem. E eles vêm jogando muito bem. Mas ele é o grande cara. Ele é o diferente. Ele é o diferente. Ele é o X-Factor desse time. Então, o caso de MVP do Embi é muito forte, entendeu? O caso de MVP do Luka
Uma temporada inteira jogando muito bem, com muito volume de pontos, cestinha na temporada o ano inteiro. E beleza, né? A gente vem falando mais do Luka MVP nessas últimas semanas. Mas é porque nessas últimas semanas ele conseguiu aliar muito bem volume de pontos com eficiência. Antes estava faltando eficiência. E estava faltando vitórias. Nas últimas semanas ele conseguiu juntar tudo. Volume de pontos absurdos, 40 pontos de média aí nos últimos 9, 10 jogos. Uma eficiência muito alta nos arremessos. E o Lakers vencendo jogos seguidos, embalando 9 vitórias seguidas, se consolidando como seed 3. Então, o caso do Luka também é um caso forte pra caramba. O caso do Jaylen Brown, um eterno coadjuvante, que teve que se colocar na posição de franchise player por conta da lesão do Tatum, liderando um time que muita gente achou que se bobear ia ser um time de loteria, um time de tanque, pegando esse time e botando na disputa por seed 1 do leste, né? O caso do Jaylen Brown é muito forte. O Jaylen Brown, ele individualmente tá tendo uma das melhores temporadas de um jogador na história do Celtics, entendeu? O caso do Jokic, ele sempre tem o caso. É o melhor jogador de basquete do planeta, jogando num Denver que também não conseguiu ficar saudável a temporada inteira e mesmo assim mantendo o time ali sempre na zona de vaga direta para os playoffs, entregando números muito grandes, triple-double a rodo, médias incríveis. É que ele perdeu muita força depois da lesão, né? O pós-lesão do Jokic tirou meio que ele da disputa direta, né? Outros caras, durante o pós-lesão do Jokic, ganharam mais força, como o caso do Embi e o caso do Luka. Mas ele ainda tem um caso bom. O Cade Cunningham, mano, liderando um Pistons que há pouco tempo atrás era um time de 14 vitórias, botando esse time como seed 1 do leste, né? Uma temporada onde o Pistons pode bater 60 vitórias, né? Infelizmente, ele vai sair da disputa pela questão do número mínimo de jogos que ele não vai bater. Mas ele tem um caso bom para MVP também, né? Então, o Embi, ele defende o seu caso de MVP, ele argumenta a favor do seu MVP, porque realmente existem argumentos, né? Existem argumentos. Argumentos, né, que existem também para os outros concorrentes, que são muitos, coisa que nos últimos anos a gente não teve na liga. Então, no fim do dia, cara, independente de quem ganhar, eu acho que vai ser o Shai, tudo indica que vai ser o Shai, mas independente de quem ganhar, cara, no fim do dia quem ganha mesmo é a gente, cara, porque a gente presenciou nessa temporada uma das disputas mais fantásticas de MVP dos últimos tempos, cara. Né? Acho que a galera não tem muita noção de que a gente vive uma das eras de maior acúmulo de talentos da história do basquete. Olha os talentos que a gente tem à disposição hoje pra assistir, mano. Ontem, mano, a gente pôde ver um Shai, um Luka e um Embi jogar na mesma noite. Na mesma noite, entendeu? Então, assim, óbvio que a galera vai discutir, vai defender o seu jogador favorito, vai defender o jogador X ou Y, mas, no fim, cara, você fã de basquete, assim como eu, irmão, a gente tem que ser grato pra caralho pra viver nessa era, mano. Repito, é uma das eras com mais talento acumulado dentro da liga, mano. É assustador, cara. É assustador o número de talento. E, mano, sim, provavelmente esse cidadão aqui não vai ganhar o MVP nesse ano. Mas, irmão, se nessa temporada ele conseguiu construir um caso muito forte pra MVP, imagina nos próximos anos. Imagina nos próximos anos, né? Com o Spurs ainda mais experiente, mais forte. Imagina cara, assim, aproveitem pra ganhar o MVP agora, tá? Porque quando esse filho da mãe começar a ganhar, não para mais. Não para mais, entendeu? Então, ele tem razão nos argumentos dele. Eu acho que não tem muita necessidade do cara ficar toda hora se botando na disputa pro MVP. Você não vê o Shai ficar falando de MVP toda hora. Você não vê o Jokic falar de MVP toda hora. Você não vê o Luka falar de MVP toda hora, né? O Embi, ele é o que mais fala de MVP, né? Então eu acho que ele tem que dar uma acalmada também. Deixa que tem coisas que os outros que tem que falar por você. Deixa os outros te defender. Você não precisa se defender. Deixa os outros se defender pro MVP.
Deixa os outros te defender pro MVP. Não precisa ficar toda hora falando também. Entendeu? Que aí vai cair naquilo que a galera falava do Embiid, que o Embiid ficava chorando pro MVP, entendeu? Que a liga deu MVP pro Embiid pra ele parar de reclamar. Não tô falando que o Embiid tá fazendo a mesma coisa, tá? Mas alguns podem achar que é isso. Entendeu? Mas enfim, reforço. Os argumentos dele são bons, ele tá na conversa pra MVP, não acho que ele vai ganhar, mas ele tá na conversa e ele vai continuar estando na conversa até o fim da sua carreira na NBA. Tomara, né? Tomara que ele, né, se mantenha nesse nível. Pra mais, né? Porque a tendência é esse ET do diabo ser cada vez melhor com o passar dos anos, né? Ele é um absurdo, cara. Ele é um verdadeiro absurdo. Enfim, passou por cima do Heat, entregou mais uma atuação bizarra e fez a sua defesa para o MVP. É isso.